nossa edificação, ok? A pergunta que se faz é essa: a alma sobrevive após a morte ou a alma morre? Quando esse corpo morre, a alma morre junto também, ok? Sou evangélico e nós cremos que a alma é imortal. Imortal significa que depois que o corpo morre, a alma sobrevive após a morte. E mortal significa que quando esse corpo morre, a alma morre junto, ok? Está aqui um livro adventista, ok? Esse livro diz assim: a lenda da imortalidade da alma. Lenda, o que significa? Lenda significa folclore, assim como Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, vampiro, ok? Sereia, tudo isso é lenda. Então ele significa que esse livro está dizendo aqui a lenda da imortalidade da alma. Diz que a lenda da imortalidade da alma significa que a alma sobrevive após a morte, isto é, uma lenda. Nós, como os evangélicos, nós cremos que a alma é imortal. A alma sobrevive após a morte. Ok? Analisando essa questão, vamos para o texto da Bíblia Sagrada para dizer que não é só o pensamento nosso, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, não temeis aquele que pode tirar a vida de alguém, matar o corpo, mas não mata a alma. Não mata a alma. De novo, mas não pode matar a alma. Então alguém pode tirar a vida do outro, mas não pode matar a alma, ok? Então, analisando essa questão, como a lenda da imortalidade, eu quero ler aqui, página 147, o nome das pessoas, daqueles que aqui está a lista das pessoas, ok? Essa lista aqui, das pessoas que creem que a alma morre após a morte. Então está aqui, Clemente de Roma, eles creem que a alma morre, não creem na imortalidade da alma. Policarpo de Esmina, também não crê. Inácio Antorquias, Papias, de Cadê, Hermas, Aristide de Antena, okay? Barnabé de Alexandria, Justino Martim, Teófilo de Antorquia, Tassiano de Ucírio, Melito de Sarde e Policarpo de Efésio. Esses são aqueles que não creem que a alma sobrevive após a morte. Está aqui, neste livro, ok? Então essas pessoas dizem que a alma morre após a morte do corpo, a alma também morre, porque não crê na vida após a morte. Então esse livro aqui é dos adventistas, ok? A lenda da imortalidade, que ele diz que é uma lenda. Quem crê na imortalidade da alma. Também nós vemos aqui, para a questão dos adventistas, Rodrigo Silva e Leandro Quadro, que defende aí nas redes sociais que a alma morre após a morte. Eles não creem na vida após a morte, ok? Então vamos lá responder para os adventistas que não creem na vida após a morte, diz que a alma morre. Então vamos analisando essa pergunta. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e 14, diz assim: depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava perante o Cordeiro, trajando veste branca, com palma nas suas mãos. Está onde? Perante o Cordeiro, no trono. E o Cordeiro está sentado no trono. Aí o versículo 3 diz assim: um dos anciãos me falou: quem são estes que estão vestidos de veste branca? Quem são? De onde vieram? Versículo 14 diz assim: esses
Tu sabes, Senhor. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ok? A pergunta que se faz é esta para os adventistas. Qualquer um pode responder. A pergunta é, essa grande multidão que está vindo da grande tribulação é a igreja ressuscitada ou é as almas dos que vão morrer no período da grande tribulação? Aí a pergunta que se faz é essa. Se é as almas, então cai por terra a lenda da imortalidade. Por quê? Porque diz que é uma lenda. Então, se é as almas, vai cair por terra todos os argumentos que tiver aqui. A lenda da imortalidade. Dizer que é uma lenda. Se ele afirmar que essa grande multidão é as almas. Ok? Então, analisando esse ponto de vista, se não é as almas, então é a igreja ressuscitada. O problema é, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Para o adventista, tanto para nós, como são evangélicos, nós não cremos que na volta de Cristo só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação. Na volta de Cristo vai ressuscitar todos que creram em Cristo no Antigo Testamento, creram na promessa, e os que estão depois de Cristo, que aceitaram Cristo, que morreram, dormiram no Senhor, vai ressuscitar. Então, todos aqueles que creram vai ressuscitar e os vivos serão transformados, vai encontrar o Senhor nos ares. Não é só os que vai vir da grande tribulação. Então, esses da grande tribulação aqui, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, esses estão perante do trono de Cristo e está vindo da grande tribulação. Então, se é a igreja, então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Este é o problema para os adventistas responder. Outra questão que mostra que a alma sobrevive após a morte. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Qual a outra questão é? Moisés, ele já ressuscitou? Para os adventistas diz que Moisés já ressuscitou. Se Moisés ressuscitou, Cristo não é as primícias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Cristo é as primícias do que dorme. O que significa as primícias do que dorme? Aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Nós vemos que Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu novamente. O filho da viúva, a filha de Jairo, todos ressuscitou, mas morreram novamente. Por quê? Porque não é as primícias do que dorme. Agora, Cristo ele se torna as primícias do que dorme, porque Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, se Moisés já ressuscitou, Moisés se torna as primícias do que dorme. Então, quem é as primícias do que dorme? É Cristo ou Moisés? Esta é a pergunta que eu deixo para os adventistas. Outra pergunta é, na transfiguração, está ali Cristo na sua transfiguração e aparece a quem ali? Moisés e Elias. A pergunta se faz, Moisés estava com o corpo ou era a alma e o espírito de Moisés? Se é a alma e o espírito de Moisés, então a lenda da imortalidade cai por terra. E se não é o corpo de Moisés, então a pergunta que se faz é essa. Quem é a primícia? É Cristo ou é Moisés? Porque se é o corpo de Moisés, então Moisés já ressuscitou. E Cristo ainda ia morrer para depois ressuscitar. Então, Cristo não se torna as primícias do que dorme, ok? Quem se torna as primícias do que dorme é Moisés, porque Moisés aparece ali com o corpo, então se torna as primícias do que dorme. Mas nós sabemos, na Bíblia Sagrada, quem é as primícias é Cristo. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme, ok? Então, Cristo ele é as primícias do que dorme, porque ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Se Moisés aparece com o corpo, então Moisés se torna as primícias do que dorme. Agora, para nós, Cristo é a primícia do que dorme. E você, adventista, quem é as primícias? Ok? Então, se a alma morre, então a pergunta que se faz é essa. Não tem medo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Quem está certo? O adventista ou Cristo? Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.